Então, muito boa noite. Tivemos aí uns pequenos atrasos, né? Coisas que acontecem. Sejam todos muito bem-vindos. Já aviso que depois vai para o YouTube, eu compartilho o link, tá bem? Porque eu sei que muita gente assiste por lá e assiste depois, né? Função dos horários, enfim. Então, quero dar as boas-vindas para a Alice. Estou muito feliz, obrigada. E agradeço a Gabi, que indicou a Alice para nos dar essa aula de pets. Eu aqui tenho 5 pastor alemão e tenho 14 coelhos, mini coelhos, então estou muito ligada Legal. nesse tema. Só 5. Então, Alice, muito boa noite. Obrigada por ter aceito esse convite, né? E gostaria que tu começasse te apresentando para as pessoas, dizendo como é que tu entrasse nesse universo de óleos essenciais. E aí, tudo contigo. Perguntas, pessoas vão colocando no chat que a gente vai abrir um espaço no final para esclarecer. Pode ser assim, Alice? Pode, com certeza. Com Maravilha, certeza. então. Boa noite, todo mundo. Lu, muito obrigada pelo convite. Que a gente possa trazer aqui hoje bastante informação sobre a aromaterapia PET. Obrigada, Gabi, pela indicação. E me contem aqui no chat também se vocês, que tipo de animais que vocês têm. Eu vou fazer um panorama da aula e aí vocês no final podem trazer várias perguntas, porque eu sei que dúvidas vão surgir, né? Para quem não me conhece, meu nome é Alice Pacheco, eu sou médica veterinária, trabalho com aromaterapia PET, foi por isso que eu entrei na do Terra, inclusive. Eu vou compartilhar com vocês a minha tela, a minha apresentação, tá? Eu vou mostrar aqui. Espera aí, deu erro. Foi a tela inteira? Foi? Tá. Maravilha. Então, gente, boa noite mais uma vez. Vou apresentar um pouquinho de mim para vocês me conhecerem um pouco do meu trabalho. Eu sempre, para vocês entenderem, como eu falei, eu sou médica veterinária e eu sempre gostei muito de soluções naturais. Para minha saúde, eu sempre procurei alternativas naturais e eu não acredito em tomar remédio para o resto da vida, sabe? Eu sempre procurei entender a causa do problema. E aí, indo atrás disso, eu conheci a Gabi, que me apresentou os olhos, me trouxe muita saúde. Nossa, desde que eu entrei, desde que eu comecei a usar uma terapia, a minha saúde é outra coisa. E aí eu falei assim, olha, não faz mais sentido para mim eu atender utilizando a alopatia. Eu preciso trazer isso para o mundo pet. Foi aí que eu comecei a ir atrás, foi aí que eu comecei a estudar sobre isso. E vou contar um pouquinho, né, de como que foi isso. Eu tenho alguns bichinhos aqui em casa, né? Não tem como não ter. Então, para vocês entenderem, aqui em casa eu já uso aromaterapia há muito tempo, porque eu tenho animais de diferentes idades aqui. Então, esse aqui primeiro é o mais novo, essa aqui é a do meio e essa aqui é a mais velha. E eles, quando eu comecei a aromaterapia, eles brigavam muito. Essa aqui, a mais velha, né, com o mais novo. E eu lembro que teve madrugada que eles, nossa, assim, brigando feio. E aí eu peguei os óleos essenciais, eu tinha preparado um spray, borrifei na casa. De repente, um silêncio, uma paz. Foi muito impressionante. E eu comecei usando assim, dentro de casa, com os meus próprios pets. O primeiro pet que eu usei aqui em casa foi no meu cachorrinho, que é idoso, e ele tem uma artrose, ele tem um problema de articulação, e ele já estava usando remédio, já estava usando um monte de coisa, e eu falei assim, nossa, eu preciso trazer um bem-estar para ele, e foi com ele que eu comecei a aromaterapia aqui. Aí depois foi o caso dos animais, né? Esse aqui é minha gatinha, que ela é recente aqui em casa, que sofreu maus tratos, ela foi abandonada, deixada na rua, e eu usei a aromaterapia também para a parte comportamental, porque ela era muito medrosa, né? Ela não tinha problema de confiança. E eu usei a aromaterapia, então, para todos esses casos aqui na minha casa, e hoje eu vou trazer um pouquinho desse conhecimento para vocês. Para vocês verem aqui... Ai, como é que eu mudo isso aqui para cima? Tem? Não tem, né? Tá bom. Mas para vocês conhecerem um pouquinho do meu trabalho,
Aqui a gente teve casos muito legais, alguns eu vou mostrar o vídeo no final. Esse aqui foi um caso de um fungo com resistência e a gente tratou só com óleos essenciais, somente com óleos essenciais. Foi muito incrível essa recuperação. Esse aqui foi um gatinho que estava de luto, porque o gatinho dele, companheiro, faleceu. Esse aqui é um filhotinho, paciente meu também, que usa aromaterapia. E aí a gente tem vários casos. Essa aqui é a fada, que é super medrosa, mas a aromaterapia funciona super bem com ela também. E eu vou mostrar esse efeito para vocês. Passou? Então, o que são os óleos essenciais? Antes da gente começar a falar do uso, eu quero relembrar algumas coisas, né? Quando a gente fala de óleo, a gente tem que relembrar que um frasquinho desse aqui, ele é extremamente potente e é de 50 a 70 vezes mais potente do que as ervas. Por que eu repito isso? Por que eu sempre explico isso? Porque a gente precisa ter consciência do que está aqui e na hora que a gente vai oferecer para o animal. Eles têm uma fisiologia completamente diferente da nossa, né? E aí eu gosto sempre de lembrar, uma gota do peppermint vale 28 xícaras de chá, é muita coisa, certo? E como a gente está falando aqui de efeito terapêutico da qualidade da Duterra, a gente sabe que todos os componentes dos óleos essenciais são preservados. A gente não tem material sintético, a gente não tem nenhum metal pesado, o que faz toda a diferença no tratamento do animal. Faz diferença no nosso e no tratamento deles ainda mais por conta de risco até de intoxicação. Então, a gente pode utilizar aromaterapia nos animais? Sim, e a gente deve usar. Né? O que é muito legal da aromaterapia é trazer de volta ao animal o poder de escolha. Porque o que acontece é que quando a gente tem um animal dentro de casa, a gente já tira muitas liberdades do animal. Ele não pode escolher que horas que ele vai para a rua, o que ele vai comer, se ele pode ir para tal cômodo, se não pode. E só essa privação de escolha estressa o animal. E com a aromaterapia, é o animal que escolhe qual é o melhor óleo para ele. E fazendo apenas só de a gente trazer essa opção, a gente já está causando bem-estar ao animal. Olha que incrível. Só desse simples ato, tá? Alguns cuidados que são importantes na aromaterapia animal. Não é qualquer óleo que a gente pode usar em animais, tá? Apesar de eles serem membros da nossa família, eles são animais. Então, eles têm uma fisionomia, necessidades diferentes da nossa, e a gente não pode confundir isso, tá? Então, nem todo óleo que você usa, você pode oferecer para o seu pet. Na dúvida, se pode, se não pode, não lembra na hora, mas quer fazer alguma coisa, né? Quer trazer algum benefício para o seu pet, usa de forma aromática. Coloca no difusor, faz um spray, porque essa via ela sempre será a mais segura, inclusive para eles, tá? Se você for usar um difusor, isso aqui é importante, a gente precisa deixar portas abertas e janelas abertas, se possível. Se não puder ser os dois, um dos dois tem que estar aberto. Primeiro para ventilação e segundo para a liberdade do animal. Se o animal quiser ficar perto do aroma, ele pode ficar. Mas se ele quiser sair, ele tem que ter essa opção de não ficar perto do cheiro, tá? A gente sempre tem que respeitar a vontade do pet. Então, se ele não quer ficar perto, vamos respeitar essa vontade. E se ele quer ficar, a gente tem que oferecer mais porque o animal está precisando daquele composto. A gente nunca, em hipótese alguma, usa óleo essencial sem diluição em animais. A gente pode causar intoxicações gravíssimas se a gente não dilui corretamente, tá? Cada espécie vai ter uma diluição correta a ser feita e a gente precisa respeitar essa diluição. Inclusive, a gente aqui tem cachorrinho, gatinho, né? A gente acha, cachorro e gato é tudo a mesma coisa. Não é. Cada um tem a sua peculiaridade e a gente precisa respeitar isso, né? O amor que a gente tem pelos nossos pets vem a partir do respeito que a gente tem de entender as necessidades deles. Eu trouxe para vocês aqui umas informações importantes, tá? Que é bem por cima, só para vocês terem um pouquinho desse conhecimento.
Aqui é um estudo científico que mostra, realizado aqui no Brasil até, sobre a utilização da manjerona num fungo que se chama Sporotrix brasiliensis. O Sporotrix ele é um fungo de potencial zoonótico, que significa que se o seu animal tiver, você pode pegar, e se você tiver, você pode passar para ele. Nesse estudo aqui, eles pegaram cepas, que ele é muito comum, tá, aqui no Brasil. É comum em alguns países da América Latina, e aqui no Brasil ele é super comum de acontecer. Por ser comum, muitos veterinários passam, veterinários, médicos, né, eles passam antifúngico, só que antifúngico é uma coisa que você tem que tomar por muito tempo, nem todo mundo toma direito, e o fungo cria resistência. E esse é o nosso maior problema. E aí esse estudo resolveu testar a manjerona contra a Sporotrix, porque ela já é eficaz até a candidíase e a outros fungos, a malacésia. E aí eles testaram, né? E aí pegaram cepas de cachorros, de gatos, de humanos, e o resultado desse estudo foi que a manjerona ela foi tão eficiente, mais eficiente do que o antifúngico, inclusive com os fungos que eram resistentes a antifúngicos, já tinham criado resistência. Ou seja, a manjerona foi mais potente do que o remédio. Resumindo, esse estudo não foi testado em seres vivos, tá? Foram em cepas mesmo, em laboratório. O outro estudo aqui, que eu acho maravilhoso, que é o efeito do tomilho no coronavírus felino, que não tem nada a ver com o nosso coronavírus, porém já tem estudos maravilhosos explicando da eficiência do óleo essencial de tomilho agindo no nosso sistema imunológico contra o Covid, né, mostrando que ele reduz os receptores do nosso corpo contra o Covid, então é maravilhoso. Só que esse estudo mostra que o tomilho já foi mostrado eficaz para alguns tipos de vírus, como o da herpes, da influenza, do HIV humano, tá? Estudo humano. E aqui nesse estudo eles testaram a PIF, né, que é o coronavírus felino. Não sei se vocês já ouviram falar de PIF. Quem tem gatinho aí talvez já tenha ouvido falar dessa doença. E essa doença ela é muito difícil de curar, porque quando o vírus se instala, o tratamento é extremamente caro, cerca assim, de 20 mil reais. Não é todo mundo que investe assim, no animal. E é uma doença que, mesmo que depois você trata, o animal começa a ter consequências, né? Ele tem... Ai, gente, me fugiu a palavra. Mas ele com sequelas desse vírus. E esse estudo mostra que o tomilho ele foi extremamente eficaz, tanto para diminuir o vírus no corpo, quanto para parar a replicação viral, o que tornou o tratamento muito mais eficaz. Olha que incrível, que poderoso, né? Esse estudo mostra a eficácia do óleo essencial de limão com ratos de laboratório. Esses ratos eles foram induzidos a ter pedra no rim, na vesícula urinária, e foram utilizados o óleo de limão como tratamento e prevenção, e ele também se mostrou extremamente eficaz. Como último estudo para mostrar para vocês, esse estudo ele mostrou que o óleo de lavanda diminui o estresse em cavalos. E aqui eles fizeram uma comparação tanto comportamental quanto física mesmo. Eles fizeram um exame de sangue antes da utilização do óleo essencial de lavanda e depois da utilização do óleo. Tanto na parte comportamental quanto depois no exame de sangue, a lavanda, depois de 20 minutos, fez um efeito maravilhoso de anti-estresse nos animais, tá? Desses cavalos. Ótimo, já temos bastantes informações, né? Então, de que forma que a gente pode usar os óleos nos animais? A gente pode usar das 3 formas nos animais, mas é sempre que a gente vai usar 3 formas? Não. A forma aromática e a forma tópica, elas são as formas mais comuns que a gente pode usar nos animais. A ingestão, a gente evita ao máximo utilizar nos pets, porque ela pode causar intoxicação, tá? Então, de preferência, vá pela via aromática
E se for seguro, pode usar a via tópica. Se você estiver seguro do que você está fazendo, pode usar a via tópica. Só para a gente fazer uma comparação básica aqui, aqui a gente tem uma pequena, singela imagem sobre a anatomia humana. E aqui eu quero mostrar para vocês o bulbo olfatório. O bulbo olfatório, né, do sistema nervoso central, é responsável por identificar essas moléculas que chegam no nosso sistema respiratório e o cérebro identifica. Então, o bulbo olfatório é responsável por identificar esses aromas, né? E aqui a gente tem células olfatórias. Mas eu trouxe essa foto para a gente ver o tamanho da distância entre o nariz e o bulbo olfatório, tá? É uma distância ok, mas agora vamos comparar com a de um cachorro. Olha o tamanho desse focinho, olha a distância que tem. E isso tudo para mostrar para vocês que os animais, né, principalmente os gatos, os cães, eles foram feitos para farejar. Eles foram feitos para ter o sistema respiratório extremamente aguçado. E nessa foto aqui, olha essa comparação, tá? Os humanos têm 5 milhões de células olfativas. Você sente um cheiro ali, você só tem 5 milhões de células para captar aquele cheiro e o seu cérebro conseguir interpretar e mandar para o seu corpo. Os gatos têm 60 milhões de células olfativas e os cães têm 200 milhões de células olfativas para identificar o cheiro. Ou seja, o sistema olfativo, né, olfatório dos cães e dos gatos, ele é extremamente potente e a gente precisa ter isso em mente. Lembra que eu falei que eu gosto de relembrar que os olhos, eles são super potentes, super concentrados? É por isso aqui, porque a anatomia deles é completamente diferente da nossa, tá? Olha que interessante, o bulbo olfatório dos cães é 3 vezes maior do que o nosso, mesmo que o cérebro deles seja 10 vezes menor que o nosso. Então, são animais que foram feitos para farejar e a gente precisa entender isso. Então, quando a gente vai fazer o uso aromático, a gente nunca oferece o frasco puro, como eu falei. Você nunca vai pegar esse frasco aqui e dar assim para o seu pet cheirar e colocar no nariz dele. Não faça isso, mesmo que ele venha. Porque isso acontece, muita gente me chama e fala, eu abro meu óleo de melaleuca, de copaíba, e meu gato, meu cachorro vem correndo para cheirar. Não deixa ele cheirar, porque mesmo que ele goste, é muita coisa para ele aguentar. Então, isso pode intoxicar o animal, tá? A gente sempre tem que fazer uma distância segura. Então, já com uma diluição, a gente pode, no caso de uma emergência, pode ser a tampinha? Pode ser a tampinha. A gente oferece sempre com 1 palmo de distância do focinho, pelo menos. Às vezes, a gente precisa ter uma distância maior, tá? Se não for diluído, principalmente. Ao ligar o difusor, a gente sempre deixa porta e janela aberta para ter a ventilação e circulação do animal. Ai, mas eu durmo com o meu difusor ligado à noite, meu gato, minha cachorra dorme comigo e é condicionado, então fica tudo fechado. Então, não liga o difusor, porque pode haver uma intoxicação ao longo do tempo, tá? Ou se for usar, é assim, 3 gotinhas no difusor e olhe lá. Porque a gente pode realmente causar uma intoxicação, tá? É perigoso. Depois que você passou o seu óleo essencial aqui no pulso, ou de repente na sua mão, cuidado para ver se você pode passar a mão no seu pet. Porque, novamente, por conta da sensibilidade e porque você pode estar com algum óleo ali que pode causar uma sensibilidade ou intoxicação no animal. Então, também tem que ter um pouquinho de cuidado com isso, tá? Ele pode vir lamber também. E aí, se não estiver diluído, não é legal. Se você for usar o seu difusor especificamente para o seu pet, você não vai usar a mesma quantidade. Aí você pode usar em torno de 5 gotas no máximo, né? Diluindo aí por umas 6 horas, tranquilamente, umas 5 gotas, 6. Uso tópico. A gente nunca aplica sem a diluição, tá? A gente pode usar para uma questão comportamental, por exemplo, animais que ficam agitados na hora de sair de casa, animais que têm medo, você pode usar para ele acalmar.
mas a melhor via é aromática para isso. Tá? A aromaterapia, a medicina da aromaterapia já diz que a melhor forma de comportamental e emocional é a via aromática. Mas você também pode associar a via tópica a isso sem nenhum problema. Só que tem que ter um pouquinho de cuidado com a lambedura, que significa que o animal pode, você passou na pata dele, ele pode vir lamber. Então, se o animal ele tem acesso àquele óleo, tem como lamber, é legal você usar o quê? Aquele colar, que é o abajur, né, que a gente fala, o elisabetano. Esse colar vai impedir que o animal lamba, e aí você deixa ali 1 hora, meia hora, para absorver na pele, e aí você pode tirar o colar. Porque nem todo óleo ele pode ingerir, né? Outra forma segura de você usar é você aplicar aqui, ó, na cervical, né? Onde a gente aplica pipeta de pulga, carrapato, é a mesma coisa, a gente vai aplicar ali. E ali ele não vai conseguir lamber, tá? Animais com pelo longo, você tem que garantir que você consegue passar na pele. Então, tem que afastar o pelo bem direitinho e aplicar, tá? E os óleos que intoxicam, a gente tem que tomar cuidado. Por exemplo, a melaleuca, que a gente não pode usar por um tempo muito prolongado. A ingestão é a mesma coisa, a gente nunca oferece puro. A gente evita por conta do alto risco, né, de intoxicação, e a gente vai usar em algumas situações, por exemplo, uma verminose, um problema no intestinal, um problema gástrico, alguma situação específica, aí sim a gente pode utilizar a ingestão, tá? Posso pingar uma gota de óleo essencial na água do meu cachorro, do meu gato? Não, não faça isso. Porque quando a gente faz essa diluição, a gente faz a diluição num potinho, né, com a água filtrada. Dessa diluição, a gente dá 1 gota pro pet. Somente 1 gota. E, novamente, a gente tem que tomar cuidado com qual óleo a gente está trabalhando, tá? Alguns óleos essenciais, eles realmente não são seguros. Que óleos são esses? Orégano, por conta da alta sensibilidade dele, tá? Então, se você tiver com um animal que tem uma pele super sensível, orégano, a gente tem que tomar cuidado. O zimbro, a gente tem estudos que mostram que ele pode ser tóxico e outros dizem que a toxicidade dele não é tão grande. Então, também é bom a gente ter um certo cuidado. A melaleuca, tá? Porque ela é um terpeno e ela pode ser de alto risco de intoxicação. Óleo de coco. Por que eu coloquei aqui óleo de coco? O óleo de coco, ele não é que ele não é seguro, você pode usar no seu pet. Mas alguns cães que têm problema de pele, que têm alergia, alguns têm alergia ao coco. Então, o óleo de coco nem sempre vai ser o óleo vegetal mais indicado para os animais. A gente pode utilizar outros óleos vegetais, como o óleo vegetal de abacate, de copaíba, de jojoba, de semente de uva. São óleos seguros, tá? Outros óleos que a gente tem que evitar. O Deep Blue, né, por conta do Intergreen. A caça e a canela também são óleos que a gente tem que tomar bastante cuidado com os pets e o ideal é a gente não utilizar. Em relação aos gatos, a gente já tem um pouquinho mais de cuidado, tá? Porque os gatos têm uma deficiência fisiológica que se chama glicuroniltransferase. E essa enzima no fígado, que é deficiente no fígado, ela não consegue excretar e metabolizar alguns componentes químicos, como principalmente dos terpenos e os fenóis, que são os óleos quentes, como a melaleuca, a própria canela. Os cítricos também não são seguros a gente usar nos pets, tá? Então, em caso de você ter que tratar o seu pet, sei lá, por exemplo, preciso acalmar o meu gato. Você não vai usar uma laranja, você vai usar uma lavanda, um cedro, tá bem? No caso, Elis, mas eu estou usando cítrico aqui no meu difusor de casa, tem problema? Não tem problema. Mas você aplicar topicamente ou dar de ingestão, aí não é bom, tá? Os hidrossóis. No caso dos gatos, a gente tem que pensar em usar os hidrossóis, sim, porque
animais muito pequenininhos, filhotes, ou idosos, a gente não consegue diluir o óleo essencial para eles. Então, a gente tem que usar os hidrossóis para animais muito idosos ou filhotes, né? Menos de 1 ano de idade. Os gatos demoram 2 dias para processar, para metabolizar e para excretar do corpo, para tirar do corpo os terpenos. Por isso que, por exemplo, a melaleuca, ela pode ser muito perigosa para os gatos. Tá? Então, a gente tem que tomar alguns cuidados. Que óleos a gente pode utilizar, então, assim, sem peso na consciência, né? No difusor, em casa. A gente pode usar lavanda, peppermint, limão, a laranja, bergamota, ylang-ylang, cedro, gerânio, copaíba, manjerona, vetiver. Eu não fico sem vetiver também para os pets. Camomila é extremamente importante para eles. A própria sálvia esclareia também é maravilhosa para eles. Esses óleos a gente pode usar de forma segura, tá? Como que a gente introduz um óleo que a gente tem em casa para o nosso pet? Aqui a gente vai começar a falar sobre a inteligência olfativa que os animais têm, especificando principalmente entre cães e gatos, mas todo animal tem essa inteligência olfativa, que significa que o animal ele sabe o que ele precisa naquele momento e é por isso que são eles que escolhem os óleos que eles estão precisando. Eles têm inteligência olfativa. Então, a gente vai oferecer para o animal, a gente vai observar a resposta, o comportamento, o nível de interesse, e aí sim a gente vai escolher qual que a gente vai usar, tá? Sempre diluído e sempre antes de usar a gente vai oferecer. Mesmo que você já tenha escolhido os óleos, preparado o rolãozinho, né, esteja com ele pronto, você precisa oferecer para o pet, tá bom? Qual é o sinal de interesse? Então, você vai pegar ali, vai fazer uma diluição de 0,5% para fazer para oferecer, e o animal ele vai ter uma resposta. Se ele tiver interesse, ele provavelmente vai, principalmente os carnívoros, né, cão e gato, eles vão lamber o focinho. Eles vão ficar lambendo o focinho quando você mostrar o cheiro. Significa um sinal de interesse. A gente sabe quando o nosso pet gosta de alguma coisa, né? Ele vai tentar pegar o frasco, ele fica perto, o gato gosta de esfregar. Ele vai mostrar que ele está gostando daquele aroma, ele vai ficar por perto. Agora, se ele sair correndo, se ele rosnar, se ele virar o rosto, se ele te arranhar, ou se ele só levemente assim afastar o rosto bem suave, ele está mostrando para você que ou ele não tem tanto interesse ou ele realmente não gostou do aroma, e o ideal é a gente trocar para ver o que faz sentido para ele, tá? Concentração de cada espécie. Isso aqui é o máximo. E aí a gente tem algumas ressalvas, tá? Então, gatos adultos, a gente pode fazer 0,5%. Curiosidade de cavalos, a gente pode usar no máximo 2%. Nos cães pequenos, eu faço 0,5%. Cães de médio a porte grande, 1%. Cães gigantes, daqueles que são quase um cavalo, você pode fazer 2%, tá? De forma segura, tranquila. Principalmente se for de via aromática, então, sem estresse. Aqui eu trouxe algumas receitinhas que são umas das principais, né? Porque a gente tem muitos animais ansiosos, estressados, principalmente os que vivem dentro de apartamento, e também animais que ficam nervosos com fogos, com barulho alto. Então, essa receitinha aqui, a gente tem 2 formas de uso. A gente pode fazer uma diluição tópica ou colocar no difusor. Como que você vai fazer? Então, aqui a gente tem a opção, que é para cachorro e gato, tá? Uma gota de lavanda, aí você pode escolher camomila, bergamota ou a laranja. Eu tenho um gatinho. Então, você não precisa escolher bergamota ou laranja, você vai só na camomila. Mas antes de colocar no rolon, ofereça para ele. Se ele não tiver interesse pela camomila, você não precisa colocar, tá?
a gente vai colocar também uma gota de cipreste ou cedro. Então, você tem essas opções, você oferece. Se o animal gostar, você põe no frasco. Se ele não gostar, você não coloca, tá bom? Fez a misturinha, aonde a gente aplica? Então, você pode aplicar no caso de muito estresse, aqui no focinho, bem em cima do nariz, no peito, na cervical, como eu falei, que é um local que ele não vai conseguir lamber. E se ele deixar, você pode passar nas patas entre os dedos, né? Que a gente fala nos coxins. Pode aplicar ali, tá bom? No difusor, a gente vai colocar 2 gotas, né, de lavanda, 2 gotas de camomila, por exemplo, 2 gotas de cipreste ou cedro. Importante deixar o difusor num lugar onde o animal não consiga alcançar, porque pode ser que ele goste tanto do cheiro que acabe derrubando. Se esfregar, alguma coisa assim, acaba derrubando o difusor. Já aconteceu, inclusive, aqui em casa uma vez. Então, a gente tem que tomar um pouquinho de cuidado. Blend para corte e ferida pode acontecer também a qualquer momento. E também serve para dores, tá? A gente pode utilizar para cães lavanda, melaleuca e copaíba. E gatos, 1 gota de lavanda e 1 de copaíba. A menos que esteja infeccionado, você pode adicionar a melaleuca por um período curto de tempo, tá? Sempre diluindo e nunca utilizando mais do que 3 óleos nas sinergias para os animais. O blend de dermatite, esse eu fiz especificamente para os cães, né? Porque a gente tem muito cachorro aí com probleminha de pele, com alergia, com pele sensível. Então, esse blend, ele é muito legal da gente usar. Sempre oferece para o seu pet, tá, gente? Para ver se ele aceita. Você pode colocar 2 gotas da lavanda ou da camomila. Oferece os 2 para ver qual que ele prefere. Melaleuca, ou até esqueci de escrever aqui, melaleuca ou gerânio. E 1 gota de patchouli ou olíbano. E você dilui em 10 ml de óleo de coco fracionado, tá? Se você sabe que o seu animal tem alergia a coco, você substitui o óleo de coco por um óleo de jojoba, um de semente de uva, um de copaíba vegetal, para ele não ter alergia. Aqui é uma receita de repelente, tá? Então, a gente tem uma diferença se você for fazer para cão e para gato. Para cão, a gente usa aloe vera, NEM, 5 gotas de cipreste ou cedro, 4 gotas de lavanda ou capim-limão ou gerânio. Novamente, o seu animal que vai escolher. 1 gota de patchouli ou manjerona ou ylang-ylang. 40 ml de água, dilui e borrifa nele. Repelente, esse repelente é natural. Então, não é que nem as pipetas que você passou uma vez vai durar um mês inteiro. Não é. Repelente você tem que reaplicar. Ele está solto num lugar que tem grama e tudo, você vai reaplicar várias vezes ao dia. Se você foi passear com ele uma vez só no dia, você aplica uma vez quando você for sair, mas tem que aplicar todo dia, tá? E os gatos, quando a gente for usar, é metade do que eu falei aqui. Então, são 15 ml de aloe vera, 5 do óleo de NEM e 4 gotas de apenas 3 óleos. Então, você dá lavanda, capim-limão, gerânio, alecrim, olíbano para ele inalar e ver qual que ele gosta mais. Escolhe 3 óleos e monta o repelentezinho para ele, tá? Só uma dúvida, meu bem, esse aí é para aplicação, não é spray, porque é gel, né? E quando o cão... Esse você pode fazer no spray porque ele sai no spray. Então, você pode borrifar no animal. Com gel de aloe vera mesmo? Sim, sim. Tá, e quando o pelo muito longo, tem que afastar bem o pelo para pegar ou põe por cima do pelo? Pode borrifar por cima do pelo. Tá? O que é interessante aí no caso de animais de pelo longo, você verificar se foi borrifado na cauda, nas patas, né? Tomar cuidado também com focinho, boca, olhos, para não pegar, mas pode borrifar tranquilamente sem ter que pegar na pele. Algumas ressalvas, toda doença física,
ela é uma energia em desequilíbrio, que pode ser mental do animal, um animal estressado, um animal entediado, em depressão, estressado, enfim, sobrecarregado. Pode ser emocional, tá? Do animal estar se sentindo com medo, ou sentindo falta de alguém ou de algo. E pode ser energeticamente, porque os animais, eles absorvem a energia do ambiente. Isso é natural dos animais e toda doença física, assim como é em nós, acontece neles, ela vem de um desequilíbrio energético. Então, a gente sempre tem que parar a partir desse parâmetro. Se o seu animal apresentou alguma doença, alguma manifestação, saiba que ele provavelmente está te protegendo, está limpando o seu ambiente, né? Eles fazem isso por amor a nós e é importante a gente prestar atenção no que está acontecendo. Toda doença tem um fundo emocional. Os animais têm corpo, mente e espírito. Então, a gente tem que tratar os três, não tem jeito. E o óleo trata tudo isso. Maravilhoso, né? Mesmo que você esteja tratando o seu animal com óleos essenciais, isso não substitui uma consulta a um veterinário. Isso vai somar para a saúde do seu pet. O veterinário vai te dar o diagnóstico, vai te dizer o que precisa ser feito, qual é a necessidade dele naquele momento, e você pode associar com aromaterapia, tá? Aqui eu trouxe o vídeo de um dos meus pacientes. Essa cachorrinha eu fiquei de babá dela, assim, poucos minutos, ela ficou na minha sala, e eu tava começando com a aromaterapia. E aí eu peguei os frasquinhos e coloquei no chão porque eu ia testar com ela. Gente, olha a resposta dela. Peraí que eu acho que travou. Deixa eu tentar sair aqui, peraí. Tá baixando. Dá para ver a tela, né? Tá. Ih, caramba. Será que não vai carregar? A internet, que às vezes demora um pouco mais. Ah, foi. Só tá dando uma travadinha. Mas é muito legal porque ela gosta tanto que ela deita e começa a se esfregar na necessaire. Ver se vai. Ai, meu Deus. Gente, acontece, viu? Às vezes Calma, acontece isso quando eu a mostro os gente vídeos. espera, calma que a gente espera. É que quando a gente Deixa eu coloca o aproveitar vídeo para uma... dentro dos slides, ele trava mesmo, ele é bem chatinho. É chato. Deixa eu voltar aqui. Com certeza é a internet. Olha lá, ela deitando. Ela começa a se esfregar nos olhos. É muito fofo. Ai, olha, que nojo. Ai, que amada. Nossa, esse Ela isso é deitou um em pouco cima. segundo. Ela deitou em cima Ela da. deita. Ela deita. Isso mostra que tem algum óleo ali que ela tá necessitada, que ela tá precisando, que ela fez ela se sentir bem. E ela era uma cachorra super agitada. Então, como eu falei no início da aula, só da gente privar o animal de escolher se ele pode ir num lugar, se ele não pode, ele já fica estressado. Então, quando a gente dá opção para ele, assim, escolhe o que te faz bem. Só isso já causa um bem-estar no animal. Eu não vou desistir desse vídeo. Quero só ver os outros. Ai, caramba. Vou botar nisso. Olha lá, ela se esfregando, se esfrega, se esfrega.
Aí ela sai. Eu parei de gravar, mas depois ela volta, se deita de novo. Querem que eu passe de novo ou posso ir Que pro próximo? amada. Acho que vai para o próximo. Ó, vamos Acho lá. que deu para ver, né, Eles ficam pessoal? Não sem... sei. Acho que deu para ver, né, pessoal? Vocês querem que repita? Acho que não. Está todo mundo segue. Deu pra ver. Ah, então tá. Esse daí é o Simba, e ele também fica doido, gente, com os olhos, doido, doido, doido. E assim, ele, depois que eu escolhi, depois que a gente fez a seleção, ele escolheu o Bergamota, né? E ele é assim, agitado. Quando eu tirei a Bergamota de perto dele, eu achei que ele ia avançar em mim, que ele ficou latindo muito, assim, desesperado pela Bergamota. Então foi muito legal. Ele, olha, ele adora óleo essencial, é muito, muito gostoso. Essa aqui é a Fada, deixa eu só explicar um pouquinho. Ela é uma cachorra super medrosa. Então, eu não cheguei perto dela. Eu pedi para a tutora oferecer o óleo, ela pegou a tampinha, e mesmo com a tutora, ela estava super desconfiada. E aí, ela só oferece tampinha, e ela... aí a gente está oferecendo a manjerona para ela, né? Tem um momento que ela lambe o focinho bem rápido, eu vou tentar mostrar, e ela tenta pegar com a patinha a tampa. A Fada, ela foi adotada, assim, também, sofreu poucas e boas, coitadinha. E por isso ela tem muita dificuldade para confiar nas pessoas. E aí, no caso, a manjerona ajuda ela bastante. Não sei porque tá travando, gente, porque eu testei os vídeos antes e tava dando tudo certinho. Deixa eu ver se é minha internet aqui. Mas geralmente em todos ó, que amor. Olha lá. Em todas as lives que a gente faz que tem o vídeo inserido no slide, ele trava. Geralmente, olhando devagar, É, é bem comum. ela tenta pegar com a patinha aqui e é mais ou menos aqui ela lambe. Então, se travar, eu vou pro próximo. Paciência. Esses vídeos estão no meu Instagram, para quem quiser ver depois. Ah, depois a Esse gente procura. aqui foi um gatinho. E esse aqui é um gatinho que, para vocês verem assim, que a reação dos gatos é diferente dos cães. Porque aqui ele se esfrega mais longe. O frasco tá aqui, né? Bem aqui, e ele tá se esfregando ali longe. E ele também tava morrendo de medo. Aí eu coloquei o cedro perto dele, e ele ficou assim, todo se oferecendo. Aí eu consegui fazer a consulta graças ao óleo essencial. Isso é graças ao óleo. E também tá travando, mas foi isso. Ele ficou rolando ali enquanto o frasquinho tava perto dele. Gente, ele tava morrendo de medo antes de eu abrir o óleo. Vocês não têm ideia. Ele tava fugindo de mim. Esse aí é o meu gato. Foi logo quando eu comecei a aeroterapia aqui em casa. E ele ficou, gente, eu acho que ele ficou uns 40 minutos. Eu não sei. Ele ficou muito tempo cheirando o óleo. Ele queria brincar com o difusor. Se ele pudesse, acho que ele tinha mergulhado dentro do difusor. Ele brinca, Ai, que é coisa bem mais legal. eu queria. Muito fofo. Muito. Essa gatinha é uma das gatinhas que eu falei lá no início que sofreu luto. E ela tem duas reações, por isso que eu coloquei ela como vista. Porque aqui nessa opção, ela adorou, só que o interesse dela foi bem sutil. Quando o gato gosta, ele só dá essa piscadinha de leve. Vocês viram que ela piscou? Deixa eu voltar aqui. Ela pisca bem de leve. Essa piscada significa que ela tem interesse no óleo. E é bem sutil, porque ela era uma gatinha mais arisca. Quando o gatinho ele é arisco, ele normalmente a gente mal consegue ver. Mas também eles deixam bem claro quando eles não gostam. Ah, eu tô triste que os vídeos estão travando. Ah, não se preocupa, depois a gente entra lá no teu Instagram e olha tudo. E por último, só, essa mesma gatinha, quando a gente mostra esse outro óleo, que se eu não me engano foi o Jasmine, ela não gostou.
Então, quando a gente aproximou o óleo, ela veio com tudo assim, com a pata, para arranhar. Então, também tem que tomar um pouco de cuidado com isso. Se você não conhece o animal, você tem que ter uma distância segura dele, tá? Não está indo. Minhas redes sociais, que como eu falei, tem alguns vídeos lá no meu Instagram, lá nos meus destaques. Então, eu estou falando de alguns casos. Estou sempre respondendo o pessoal lá no Instagram, então quem quiser pode me mandar mensagem por lá, ou no meu WhatsApp, que é esse aqui do lado. E eu tenho um canal no Telegram que eu coloco algumas informações por lá também, enquete, informações dos olhos, etc. Quem quiser, no Telegram é esse daqui. Muito obrigada. Ai, nossa, Vamos ver se tem. Espera aí que a gente vai para as perguntas. Deixa eu só colocar aqui no grupo a foto dos teus contatos. A gente te procurar, te seguir, nunca mais vamos te largar. Vamos lá, chats, vamos olhar aqui o que temos. Eu tenho um monte de perguntas, mas eu vou ficar por último aqui. Márcia. Noite. A Márcia, o meu pet é um Lhasa Apso e está com dermatite atópica. Acho que você já deu uma ideia de algum óleo para dermatite, né? Sim, a dermatite atópica, ela não é diferente quando a gente tem assim, o animal está com alergia a alguma coisa, a dermatite atópica é para a vida toda. Então, a gente tem que trabalhar com o bem-estar do animal. Tirar, né, o que causa alergia nele, o que causa as crises, isso é muito importante a gente prestar atenção no óleo de coco, tá? Para dermatite atópica, eu não uso, eu costumo usar sementes de uva, e você pode ver, né, se ele aceita um patchouli, se ele aceita gerânio, camomila, a própria lavanda, olíbano, copaíba, tá? E às vezes você tem que ver, né, o caso dela. Se ela estiver se coçando muito, pode ser que você precise usar uma melaleuca. Nesse certo? caso, sempre vai tratar emocional também, né? Que nem a gente, assim. Perfeito, perfeito. Dermatite, pode prestar atenção que teve uma mudança muito radical no animal que leva a isso. O animal que mudou de casa para apartamento, de apartamento para casa, alguém da família que saiu de casa, Um bichinho novo que mais chega. algum animal, filho, sabe, criança também. Então você pode prestar atenção que alguma coisa está relacionada à parte emocional. Então, tratou essa coceira, também é bom você tratar, junto com o óleo de orange, tratar essa parte emocional do animal. Perfeito. Tá. Me diz uma coisa, eu nunca usei nenhum outro óleo para fazer os meus blends, nada, sem ser o de coco. Sempre tenho aquela vontade de adquirir semente de uva. Tu compra na internet? Vou te falar, Porque assim, eu tenho na medo de verdade, adquirir e não ser uma boa qualidade, entendeu? Então, eu queria uma indicação. Se é pela internet, eu gostaria que tu mandasse depois ali no meu WhatsApp onde que é, porque daí eu posso compartilhar com o pessoal. eu vou mandar, porque assim, na verdade, a gente pede todo mundo da equipe aqui de Santos. A gente pede todo mundo junto. Jojoba, copaíba, semente de uva, a gente pede tudo junto. E eu vou perguntar, porque são as meninas que pedem, aí eu vou perguntar para elas e eu te mando. Consegue então para nós, por favor, porque eu tenho muito Com medo de certeza. comprar e não ser uma boa qualidade, entendeu? Por isso que eu não Sim. abro mão do óleo de coco, mas em alguns casos eu já vi alguns terapêuticos, até para cabelo, doutor David Stoyer sempre fala Sim. de semente de uva e do jojoba. E eu fico, onde que eu vou comprar? Sim. Porque a gente que não conhece, eu estou aqui no sul, aqui em Pelotas não tem nada, nada, entendeu? Uhum. Eu Não, vou. eu tenho Depois tu internet passa também. para mim que eu compartilho com o pessoal, tá? Obrigada. Passo, pode deixar. Aqui, acho que tu já respondeu, da Maitê, que perguntou de cães de pelo longo, precisa aplicar o repelente, precisa pegar na pele. Tu já disse que pode ser por cima do pelo, tá? Então, aqui nós já respondemos, né, Maitê? Ótimo. Vou ver quem mais aqui. Uma dúvida, Maitê também. Cachorro que com a idade começa a ficar agressivo, ou com outros cachorros, ou com pessoas também. Tem alguma coisa que pode ajudar? Olha, isso normalmente tem a ver com estresse. Animal que eu não sei como que é o comportamento dele, mas normalmente isso é estresse mental.
ele não tem atividades mentais, assim, de passear, de cheirar cheiro, de brincar, de rasgar as coisas. O animal precisa dessas atividades para não ficar entediado, e isso leva a esses comportamentos até de automutilação, lambedura, esse comportamento agressivo de querer proteger uma pessoa, um objeto. E aí eu indico você trabalhar a parte terrosa, né? Então você pode, por exemplo, trabalhar com cedro, com olíbano, com patchouli também, um vetiver, trabalhar com peppermint. O peppermint é um óleo muito bom para animais que sentem que o espaço está sendo violado ou está sendo agressivo demais. De repente, se a Maitê quiser falar aí para esclarecer, Maitê, pode abrir o microfone. Para entender, às vezes, essa agressividade, né? É que eu tô com as crianças aqui na volta e tem um pouco de ruído. Mas Tá. é assim, é um pastor maremano, é um cachorro que sempre viveu em sítio, assim, nunca teve muitas mudanças na rotina dele. Mas a gente nota que com o tempo, assim, ele vai ficando velho, ele vai ficando menos tolerante com outros cachorros, com filhote. Na época ele era bem querido com criança também, agora a gente já não pode deixar perto, porque ele rosna. Aí nesse sentido, assim, que a gente começou a ficar preocupado se é algo da idade mesmo, ou se é alguma patologia. Pode ser. Eu não tô vendo não sei como que é o comportamento dele. Eu não vou excluir para você a possibilidade de ser uma patogenia assim, tá? Tem a possibilidade, porque os animais ficam senis, assim como nós. Então, pode ser também uma demência, pode ser sim. Isso, inclusive, é um sinal de manifestação clínica de doença neurológica. Então, é interessante, sim, você levar no veterinário. Porém, você está me relatando que ele está impaciente com animais mais novos, com filhotes. Animal ficou mais velho, ele quer ficar no canto dele. Ele não quer entrar em contato com pessoas. É normal eles começarem a se afastar, ficar isolados. Isso é normal. Tem essa mudança de querer ficar ativo, o animal ele fica mais estressado, tá? Então, eu diria para você avaliar essas duas situações. Tenta deixar ele quietinho no canto dele, de repente isolar ele dos outros, de contato. Não, ninguém pode falar com ele, mas tirar esse estresse, tá? E oferecer os óleos essenciais para ele. Capim-limão e peppermint, eu acho que seriam excelentes opções para ele. E também oferecer a laranja selvagem e ver se ele aceita. Se ele aceitar, você pode tanto fazer um spray quanto colocar num difusor para ele. Ok. Muito obrigada. A Ana está perguntando se pode também diluir em óleo de gergelim. Pode, sem problemas. De novo, né? Se for de uma boa qualidade, porque é a mesma coisa. A gente precisa ter certeza de que é de boa qualidade. Tá. A Lourdes está perguntando, gatinho diagnosticado com asma, pode oferecer brief? Não, você pode oferecer para ele peppermint, você pode fazer um spray ou colocar no difusor. Peppermint, eucalipto e tomilho. Cristiane, tá. Cristiane está perguntando, anotou aí, meu benzinho? Ana, o Lourdes, anotou? Qualquer coisa a gente repete. A Cristiane, ai, Cristiane, mesma coisa que eu, Cristiane, eu vi que eu faço quase tudo errado. Estou usando a lavanda para acalmar meu filhote de 5 meses, mas não estou diluindo. É impressionante como ele acalma. Quando tu falou que tem que diluir sempre, vou dizer uma coisa para ti. Eu nunca diluí nada. Eu colocava os óleos tudo puro. Principalmente o lavanda. Aí fiquei preocupada agora, mas vou cuidar isso. E os meus assim, também. A primeira vez que eu coloquei, não deu sério, assim, não deu 2 minutos, elas deitaram. Não deu 2 minutos. Sim. Mas era lavanda. Gente, se diluído faz efeito, você imagina puro. Eles me vêm pegar o vidrinho da lavanda e já saem correndo agora, porque eles já sabem que eu vou fazer eles dormir. Então, olha, sempre diluir, sempre, sempre. Sempre, sempre, sempre. Ainda mais num filhote de 5 meses, que está em crescimento. O fígado dele não está 100%, ele não consegue metabolizar tudo. Vai fazer efeito? Com certeza vai, mas a longo tempo você pode acabar com o fígado dele, você pode acabar com o rim, você pode intoxicar o animal.
e você tem uma doença neurológica, entende? Então, sempre diluir. E assim, caiu, o meu animal foi lá e lambeu uma gota de óleo essencial. Ele não vai, teoricamente, se tiver em condições perfeitas o animal, ele não vai, né, entrar em coma, não vai, assim, ter risco de morte. Porém, ao longo prazo, você vai fazer mal para o seu animal. Então, o ideal é diluir sim a 0,5% para o seu filhote, a lavanda, e não utilizá-la sozinha. Eu indicaria você utilizar um óleo base, como um cedro ou líbano, tá? Alguma coisa assim. Esses que acalmam também, cedro ou líbano, junto com a lavanda, no caso. Isso, Tá. isso. A Débora, acho que é Débora? Débora está perguntando, o que usar em uma cadelinha com queimadura? Ela foi adotada. Eu utilizaria, se ela tiver com muita dor, eu utilizaria copaíba ou a cananga, que são ricos em beta-caroteno, vai ajudar na dor. Lavanda, com certeza absoluta. Você pode usar o líbano, pode usar mirra. Quando eu castrei meu gatinho, eu não utilizei antibiótico e a cicatrização dele eu fiz com óleo essencial, copaíba, lavanda e mirra. O ideal é que ele tivesse cicatrizado em 7, 10 dias, e em 4 dias estava tudo cicatrizado. Isso. E eu não precisei usar antibiótico. Tá? Então, no chat terminamos. Se alguém quiser mais perguntar alguma coisa, pode abrir o microfone aí. Vou te perguntar a respeito das questões aqui de casa. Claro que eu vou ter que fazer uma consulta contigo. Tu faz a consulta também online, né? Faço E assim, sim. olha só, eu tenho 5 pastores. Eu tinha 4. Nesses 4, uma que é digamos, foi a segunda que veio para cá, ela sofre bullying, porque é pai, mãe, filha, e uma que não é da família. Entendeu? Ela sofre muito bullying, tanto que quando eu saio de casa, eu não posso deixar ela com os outros. Quando eu estou em casa, beleza, todo mundo se comporta. Mas eu tenho que estar de olho, volta e meia, elas fazem assim uma... Como é que eu vou dizer? Vem para cima. Fazem bullying mesmo. Bullying. Aí quando eu saio, já me aconteceu de eu sair, elas quase mataram ela. Né? Assim, uma vez chegaram a furar a veia aqui que sangrava, quase pegaram, se não fosse a coleira que ela estava, tinham matado ela. Então, eu não posso deixar, quando eu saio, tem que deixar separado. E aí, depois que eu tinha os 4, eu trouxe mais um macho, que estava sofrendo maus tratos, eu trouxe para casa também, pastor. Até aí tudo bem, todo mundo aceitou, brincava, mas ele é muito reativo e os 2 machos se agarraram no pau. Hoje eu tô assim, quando um está preso, o outro está solto. Quando eu prendo o outro, solto um, entendeu? E bem complicado. Então, eu preciso tratar comportamento. E aí sim que eu vou te chamar para a gente ver uma consulta aí, porque realmente eu não tenho tranquilidade de usar os olhos. Como eu te disse, o que eu usei eu só usei puro, botava na ponta das orelhas e aqui embaixo do fuço, né? É onde eu colocava, mas não usei tanta coisa assim. E aí eu vou querer ver isso para começar a tratar esse comportamental, porque aqui em casa é complicado. 2 moram comigo. Esses dias eu usei esse aqui, ó, a manteiga maravilhosa em mim, e a cachorra amou vir lamber meu joelho. Eu deixei um pouquinho, depois tirei, justamente porque, assim, ó, não sei, né? Mas tinha algum óleo? Hã? Ela é a Tinha algum manteiga óleo na manteiga? é a manteiga da Nutella. Isso aqui, gente, é espetáculo. Sim. Espetáculo. Aí eu botei no joelho, fui para a cama, ela dorme comigo. E, claro, enquanto eu estava passando os cotovelos, ela sentiu no joelho e foi lá lamber. Deixei um pouquinho e tirei. Alguns óleos eles amam, assim. Aquele, como é que é? Não é o capim, é o limão eucalipto. Gente, elas amam limão eucalipto. Se eu botar no difusor, elas vêm se deitam perto do móvel onde está o difusor, de tanto que elas adoram, assim. Então, mas eu vou fazer uma consultoria contigo. Tem mais alguém, acho que é a Gabi, que não consegue abrir o áudio. Agradeceu aqui também. É isso. Gente, mais alguma pergunta? Vamos liberar a Alice. Alice, eu vou te procurar. Vamos ter que aí acho que Tá bom. Sabe ainda, né? Até porque a gente não é veterinário, a gente entende pra gente, mas daqui a pouco bichinho não. No caso de carrapato, aquele repelente também para carrapato? Oi? Travou para mim.
no caso de carrapatos, prevenção, também aquele repelente? Sim, serve para... Sim, sim, a mesma receita. Tá bem, pessoal que está agradecendo, foi muito esclarecedor. Gabi, obrigado pela indicação. Alice, muito agradecida, espero que tu volte outras vezes, tá? A Maitê também está agradecendo, maravilhosa aula, realmente maravilhoso. E aí, assim que eu conseguir baixar aqui, eu já boto lá no YouTube, que infelizmente, né, mas vou descobrir ali a senha, porque não sei o que deu no meu computador. Sumiu todas as senhas do YouTube, nem as minhas não estão mais lá. Caramba! Gente, não sei. Mas foi muito bom. Obrigada a todos que estiveram aqui conosco e que... a Gabi está perguntando se tu vai passar o PDF, pessoal. Eu Passo, sei foto de com alguma certeza. Coisa. Então tá, tu passa para mim e coloca nos grupos você, lá. Lu. Tá. Mimosa, obrigada a você, viu, pelo convite. Obrigada de todo o meu coração, tá? Obrigada, gente. Obrigada, gente. A todos. Deixa eu desligar Boa noite, gente. Aqui.